Hoje vamos apresentar sobre o poema Deixe o Olhar do Mundo, de Olavo Bilac, autor do período parnasiano. Bom, começando pela biografia do autor, Olavo Bilac nasceu em 16 de dezembro de 1865, na cidade do Rio de Janeiro. Aos seus 15 anos, ele deu início ao curso de medicina no Rio, mas 4 anos depois acabou desistindo. Logo, ele iniciou o curso de Direito em São Paulo, no qual também não foi concluído. Olavo foi eleito a príncipe dos poetas brasileiros. Suas críticas ao governo de Floriano Peixoto levou à prisão 2 vezes. Olavo foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897, instituição que se responsabiliza pela preservação da língua e da literatura brasileira. Foi quem criou a cadeira de número 15, cujo patrono é o escritor Gonçalves Dias. Olavo também colaborou ativamente para o parnasianismo, movimento que enriquecia a forma, o vocabulário culto, a métrica, os sonetos e a precisão na poesia. Bilac, como autor, se destacou também por seus poemas líricos e pela temática patriótica. Era uma poética caracterizada pela exaltação do Brasil, que enaltecia a natureza e a cultura. Bilac, além da carreira literária, foi jornalista, colaborou com diversos jornais e revistas, que chegou a produzir artigos e crônicas. Em 1910, ele se envolveu na campanha civilista, ajudando a candidatura de Rui Barbosa à presidência do Brasil. Em conjunto também, ele foi uma das pessoas responsáveis pela criação da bandeira nacional, que cooperou para a escolha do lema Ordem e Progresso. Em 1906, escreveu a letra do hino da bandeira, divulgada pela primeira vez. Ele foi secretário do Distrito Federal em 1907, logo faleceu em 28 de dezembro de 1918, no Rio de Janeiro, aos seus 53 anos de idade. Olavo Bilac é considerado o príncipe dos poetas. Era antirromântico, valorizava a razão, a objetividade, sua poesia era descritiva, com rigor formal. Utilizava métrica e rimas. Valorizava a arte pela arte, acreditava na alienação social, valorizava a beleza no tema e na forma do poema. Em suas obras continham referências greco-romanas. Utilizava polissíndetos, que é a repetição de alguma determinada conjunção. No caso, a principal utilizada era a conjunção aditiva e. Os seus versos eram meticulosamente escritos, tendo uma rica escolha de palavras, ritmo e métrica apuradas. Deixe o olhar do mundo. Deixe que o olhar do mundo enfim devasse. Teu grande amor que é teu maior segredo, que terias perdido se mais cedo todo o afeto que sente se mostrasse. Basta de enganos. Mostra-me sem medo aos homens, afrontando-os face a face. Quero que os homens todos, quando eu passe, invejosos, apontem-me com o dedo. Olha, não posso mais. Ando tão cheio deste amor que minha alma se consome, de te exaltar aos olhos do universo. Ouço em tudo teu nome, em tudo o leio, e fadigado de calar teu nome, quase o revelo no final de um verso. Agora falando um pouco sobre o vocabulário que o autor utilizou ao longo do poema para expressar suas ideias, Olavo Bilac utilizou do vocabulário culto. Alguns exemplos que podemos citar seria devasse, que vem do verbo devassar, possuindo significado de pesquise, indagar, salientar que. O verbo devassa significa aquilo que é vedado, que é posto à descoberta e até mesmo invadido. Outro exemplo que podemos citar é o fadigado, que seria o mesmo que cansado ou exausto. E para finalizar, minha alma, que seria uma contração das duas palavras, minha alma. A rima do poema é constituída pelos 2 primeiros quartetos com rimas interpoladas, conforme o esquema do primeiro quarteto em A, B, B, A e o segundo quarteto em B, A, B. E os 2 últimos tercetos tratam-se de rimas cruzadas, visto que estão presentes em primeiro terceto CDE, segundo terceto CDE. O poema é composto por diferentes tipos de rimas, sendo elas ricas,
pobres e raras, conforme o exemplo de segredo que rima com cedo, sendo o primeiro um substantivo e o segundo o advérbio de tempo, sendo rima rica, pois são de diferentes classes gramaticais, enquanto devasse, um verbo que rima com mostrasse, outro verbo, se trata de rima pobre, pois pertence à mesma classe gramatical. E sem medo, uma locução adverbial que rima com dedo, um substantivo, como também face a face, locução adverbial que rima com passe, um verbo. Tratam-se de rimas raras, pois elas constituem-se em terminações diferentes, que não são comuns. É válido também salientar que a extensão de sons que rimam segredo e cedo são rimas consonantais, visto que manifestam-se pela coincidência de fonemas a última vogal tônica de cada verso. Quanto à escansão, todos os versos são decassílabos, divididos conforme a separação silábica e terminados na sílaba tônica da última palavra do verso, salientando que, quando uma palavra termina em vogal e a outra inicia-se com uma vogal, junta-se as duas. O poema trata-se de um soneto, visto que sua estrutura está dividida em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quadras possuindo 4 versos cada uma e as 2 últimas tercetos, com 3 versos cada uma. Agora iremos analisar o poema como um todo. O poema Deixe o Olhar do Mundo pertence à obra Poesias de Olavo Bilac, que foi publicada em 1888. O livro Poesias é uma obra de extrema importância para a literatura brasileira, pois inaugurou a carreira do autor, Olavo, e iniciou o período do parnasianismo. O poema foi elaborado e constituído com a sua escansão em versos decassílabos, seguindo a forma típica e o padrão parnasiano. Lembrando que ele é um soneto, seguindo um resgate da escola literária do arcadismo. Dando continuidade à análise do poema, a gente tem a questão da expressão de sentimentos, da presença sentimental do autor, que pode ser exemplificada pelo verso: Teu grande amor que é o teu maior segredo. E essa é uma característica singular das poesias de Olavo Bilac, que é no ponto a qual ele acaba se diferenciando do período a qual ele faz parte, o parnasianismo, que é caracterizado pelo antissentimentalismo e o antirromantismo. Outro fato a ser considerado na análise é que no poema Deixe que o Olhar do Mundo, a gente tem um eu lírico pessoal, ou seja, o poema ele passa a visão do próprio autor, que pode ser visto no verso Quero que os homens todos quando eu passe. Esse eu torna o eu lírico pessoal. Outro ponto que precisamos evidenciar é a temática amorosa presente no poema, a temática de um amor mantido em segredo, presente na parte em que o autor escreve: Ouço em tudo o teu nome, em tudo o leio, e, fadigado de calar teu nome, quase o revelo no final de um verso. Bom, e o poeta também utiliza-se das figuras de linguagens, que dão ao texto um significado que vai além do sentido literal para expressar suas ideias, impressionando e cativando o leitor. Como podemos perceber no verso: Olha, não posso mais, ando tão cheio. Deste amor que minha alma se consome. É a hipérbole que se trata do exagero. Já no verso, deixa que o olhar do mundo enfim devasse, é a prosopopeia, a atribuição de características humanas. Em comemoração aos 117 anos do Hino da Bandeira, símbolo nacional, trouxemos 2 historiadoras famosas, Juliana Bezerra e Márcia Gonçalves, e 2 professores para nos contar um pouco sobre a história por trás de mais uma edição de Literatura com História. Olá pessoal, irei contar uma breve história sobre o hino. O hino à bandeira foi executado pela primeira vez em 1906. O prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, encomendou a obra ao poeta Olavo Bilac e ao músico Francisco Braga. O hino foi escrito para popularizar a nova bandeira do Brasil, pois neste momento o país passava pelo início da República. A nova bandeira era pouco conhecida entre os brasileiros. Então, o hino servia para reforçar e mostrar a nova fase que o Brasil estava. O hino foi criado para ser executado apenas na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a aceitação foi tão grande que acabou sendo adotado por todas as regiões do país. Bom dia, pessoal. Eu sou a Márcia Gonçalves e vou dar continuidade no que a Juliana Bezerra falou.
Logo, após a proclamação da República no Brasil, em 1889, foi originada uma nova bandeira para evidenciar a nova fase da história brasileira. A bandeira do Brasil Império foi modificada pelo projeto de Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho de Décio Vilares. Mas a inspiração dos autores para a produção da nova bandeira continuava sendo a bandeira do período imperial, desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debit. Agora eu passo a palavra para os nossos grandíssimos professores Joaquim Ferreira e Antônio Lemes. Bom, o hino da bandeira, ele segue um modelo parnasiano, visto que ele foi composto por um dos maiores expoentes desse período, Olavo Bilac. Além disso, é importante deixar claro que ele deixa no passado uma ideia saudosista e abandona qualquer tipo de representação ligada e referente ao Império. Assim como o hino também é uma maneira de simbolizar essa nova fase na qual o Brasil estava entrando na época desses fatos expostos. Dando sequência à fala de Joaquim, uma curiosidade que poucos sabem sobre o hino é que a letra e a melodia só foram juntadas 48 anos após a morte do compositor, que faleceu então sem saber dessa grandíssima herança deixada para a sua nação. Bom, pessoal, essa foi mais uma edição de Literatura com História.